Muito bem, visão geral da língua inglesa 3. General overview of the English language. GOEL. 3. Question formation. Mapa geral. É para onde você volta quando você está na dúvida. Como é que era aquilo mesmo? Então a gente passa rápido. Explicação sucinta. Não estamos nos aprofundando aqui. Para isso temos as nossas aulas e um tempo diferente de assimilação e aprendizado. Aqui é assim, ó. Vamos ao assunto de hoje. Question formation, formação de pergunta. Um grande terreno problemático para brasileiros, para qualquer um que vem de uma língua latina, vai dar problema. A estrutura de perguntas em inglês é bem diferente da que a gente normalmente usa em português. Você precisa de informação para lidar com isso. Ótimo, considere aí a frase antes de qualquer coisa em português. Isso só faz piorar o problema. Coloca essa frase no passado. Se você é falante nativo de português, acertou, parabéns! Isso só fez piorar o problema. Coloca no futuro. Parabéns! Isso só vai fazer piorar o problema. Isso só fará piorar o problema. Você reparou que você tem dois verbos nessa frase. Um deles está com o sentido da frase, está ali o verbo piorar, e o outro está pegando a conjugação. O verbo fazer está fazendo todo o corre da conjugação, enquanto piorar continua no infinitivo. Só fez piorar, só vai fazer piorar, só faz piorar. Ora, é isso que acontece em inglês o tempo todo. A sua conjugação está no seu verbo auxiliar. Essa lógica em que dois verbos numa frase são responsáveis, cada um deles, por uma parte distinta da frase, sendo uma delas o sentido, a outra a conjugação, é fundamental para você entender a lógica da formação de pergunta em inglês. Vamos para o geral. Vou te dizer que tem essencialmente 6 estruturas de pergunta em inglês, das quais 4 são muito frequentes. A gente vai começar com elas, vai começar com as 4 mais frequentes estruturas de pergunta em inglês. Vai partir delas. Depois, num segundo momento, eu volto com as outras 2 restantes. Dá para viver sem elas algum tempo, mas não dá para viver sem essas 4 top 4 question structures in English. Top 4 question structures in English. 4 estruturas, sendo que as mais frequentes são as de número 3 e número 4. Primeira coisa, antes de qualquer outra, to be or not to be? That's the question. Vou te dizer que o verbo to be tem um funcionamento totalmente diferente de qualquer outro verbo em inglês. O verbo to be, quando ele é o único verbo da frase, assume ao mesmo tempo o papel de verbo principal e de verbo auxiliar. Todos os outros verbos vão precisar de auxiliares nas frases negativas e nas perguntas, nas frases interrogativas, menos ele, verbo to be. Então a primeira coisa que você vai fazer é separar se você só tem to be na sua frase como verbo principal dos outros todos. Isso vai mudar consideravelmente a sua estrutura para a pergunta. Structure number 1 and 2. Verb to be, simple present and simple past. Dentro de cada uma dessas categorias temos 2 tipos de pergunta. A yes or no question e a WH question. Vamos começar com essa aí, yes or no question. Structure number 1. To me, yes or no questions. Me diz aí rapidinho como você faz a pergunta em inglês. Ela é legal? Muito bem, is she nice? Qual é a estrutura aí? Você tem o verbo to be começando a sua frase, a sua pergunta. Depois o sujeito, she, está invertido. Em vez de she's nice, que é a sua frase afirmativa, is she nice é a sua frase interrogativa. Verbo to be, o sujeito e muito provavelmente um adjetivo logo em seguida. Nice, intelligent, clever, smart. Talvez você tenha um particípio passado que acaba sendo quase a mesma coisa. No caso de ela é casada, is she married? E você está na mesma estrutura. Yes or no question. Você vai para o passado com a mesma estrutura. Ela foi legal? Was she nice?
Plural, were they nice? Are you okay? Are you alright? Was she married? Ela foi casada? Plural, com they. Were they married? Eles foram casados? Were they nice? Eles foram legais? Repare que a estrutura para perguntas negativas também cai aqui. Wasn't she okay? Para ela não estava bem? Weren't you alright? Vocês não estavam bem? Yes or no question usando o verbo to be. Depois você tem WH question usando o verbo to be. Structure number 2. To be. WH questions. E você vai ter um WH, verb to be, subject. Ninguém erra essa pergunta. Como vai você? Acertou. How are you? Trocando por she. How is she? Como eles estão? How are they? Onde você estava? Where were you? Onde eles estavam? Where were they? WH, verb to be, subject. Acabou. Structure number 3 and 4. All the other verbs. All the other verb tenses. Depois você tem todos os outros verbos e todos os outros tempos verbais. Para essas duas categorias, temos duas fórmulas. A primeira fórmula é ASV, a segunda é WASV. ASV, A-S-V. Structure number 3. All the other verbs. All the other verb tenses. Yes or no questions? A stands for auxiliary verb, S stands for subject, V stands for verb. Assim que você tiver um outro verbo na frase que não só to be, isso vai acontecer. Are you talking to me? No seu present continuous. Está você falando comigo? Is she traveling? Repare que eu posso trocar o meu tempo verbal e continuar na mesma estrutura. Did she travel? Ela viajou? Mais uma vez, se você estiver pensando numa pergunta negativa, a estrutura vai permanecer a mesma. Nada muda no seu raciocínio. Didn't she travel? Para ela não viajou? Did she do it? Ela fez isso? E eu troco meu auxiliar trocando de tempo verbal. Did you do it? Você fez isso? Ou ainda em tradução literal, fez você fazer isso? Se fosse em português, seria algo como fez isso piorar o problema? Faz isso piorar a situação? Em que o sentido piorar continua ali na sua forma base o tempo todo e a conjugação está acontecendo no verbo auxiliar, no fazer e nos outros vários auxiliares que você vai ter em inglês. Did you do that? Você fez isso? Você faria isso? Would you do that? Ou wouldn't you do that? Para a versão negativa. Você vai fazer isso? Will you do that? Should I stay? Should I go? Eu troco meu tempo verbal, troco meus auxiliares, troco as pessoas e continuo na mesma estrutura ASV, A-S-V, auxiliary verb, subject, verb. Isso vai acontecer em qualquer tempo verbal, em qualquer pergunta que envolva um verbo que não seja to be. O tempo todo. Aí, é claro, a grande maioria das perguntas que você pode ter para fazer em inglês vai cair ou nessa categoria ASV ou na próxima WASV, em que você tem quase a mesma estrutura, mas começando com WH. What did you do? O que você fez? Structure number 4. WH questions. All the other verbs. What did you do? O que você fez? Posso pôr no futuro? What will you do? Na mesma estrutura. O que você vai fazer? Ou ainda, o que você faria? What would you do? What would she do? What would they do? E o contrário. O que você não faria? What wouldn't you do? What wouldn't she do? What wouldn't they do? Mesma estrutura. Was. É isso!
as 4 estruturas de pergunta mais frequentes em inglês que dão trabalho para todo mundo. Estrutura pouco intuitiva? Tenha elas em mente, todas as 4. Sua pergunta muito provavelmente vai cair numa delas. Guarda as formulinhas, essa aí. Well, do you like this video? Yes or no question. Did you enjoy this video? Ask the question. Hit the like button. Do you like this course? Yes or no question. Ask. Well, subscribe to the channel. Do you want more information on the English Now course? Send an email to this address. This is it. That's all, folks. Por enquanto é só, amiguinhos. Espero você na próxima. Bye bye.